A movimentação da PF para tentar concentrar as investigações sobre supostos desvios de emendas com o ministro Flávio Dino irritou a cúpula do Congresso e o ministro Cássio Nunes Marques. Repórter Marília Ribeiro chegando ao Jornal Jovem Pan. Qual a ligação dos parlamentares, hein, Marília? Boa noite para você, bem-vinda. Oi, Tiago. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa sexta-feira aqui no Jornal Jovem Pan. Antes da gente falar desse bastidor envolvendo o Supremo Tribunal Federal e também parlamentares lá de dentro do Congresso Nacional, Tiago, vale a gente trazer aqui o que é essa Operação Overclan, né? Ela é uma investigação feita pela Polícia Federal que apura crimes que foram feitos aí durante os anos de 2018 e 2024. E essas investigações, elas acabam mirando pessoas que são ligadas a partidos políticos, como, por exemplo, os partidos o MDB, PP, PT e União Brasil são uma das siglas que estão envolvidas nessas investigações. De acordo com a Polícia Federal, esse grupo criminoso acabou desarticulando aí, movimentou cerca de 1,4 bilhão de reais por meio de fraudes licitatórias lá na Bahia. E por que esse caso acabou indo parar lá no Supremo Tribunal Federal? Porque as investigações apontam que há o envolvimento de um deputado federal. Logo, o deputado, ele possui foro privilegiado e por isso que o caso acabou indo lá para o Supremo Tribunal Federal. Vale a gente trazer aqui também, Tiago, que a Polícia Federal pediu, né, que o Supremo Tribunal Federal pudesse deixar esse caso dessas emendas que são relacionadas a essa operação junto com o ministro Flávio Dino lá do STF. Só que, como é de praxe, acabou acontecendo um sorteio e o relator sorteado foi o ministro Nunes Marques. A Polícia Federal, então, pediu que houvesse essa troca e que o ministro Flávio Dino pudesse ficar com a relatoria desse caso também, já que ele está com outros casos que são relacionados à questão da transparência e da rastreabilidade das emendas parlamentares. O STF acabou pedindo que a Procuradoria-Geral da República pudesse se manifestar a respeito desse pedido que foi feito pela Polícia Federal. O procurador Paulo Gonet, nesta semana, se manifestou e disse que não teria problema nenhum o caso ser relatado pelo ministro Nunes Marques. Então, quem ficou para decidir o que seria feito é o presidente lá do STF, Luiz Roberto Barroso, que definiu que esse caso da Operação Overclan vai ficar com Nunes Marques e não com Flávio Dino. E o que vem acontecendo dentro do bastidor em relação a esse caso, Tiago? É que lá dentro do Congresso, os parlamentares apontam que é uma situação atípica esse pedido feito pela Polícia Federal para que esses casos possam ficar com o ministro Flávio Dino. Eles questionam o porquê que a Polícia Federal tanto quer isso. Já lá dentro do Supremo Tribunal Federal, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, que fez essa apuração, o que se escuta lá pelos corredores, Tiago, é que o ministro Nunes Marques, ele vai ficar com esse caso de fato, ele vai fazer essa relatoria, só que outras pessoas dizem o seguinte, que se esse caso ficar lá com o Nunes Marques, ele corre o risco de ser engavetado, ser esquecido. Verdade e fato é, Tiago, que essa questão das emendas a gente vai continuar falando. Isso porque os três poderes vão continuar discutindo essa situação das emendas parlamentares, Tiago. Pois é, a discussão que se arrasta também por esse ano de 2025. Marília Ribeiro com as informações de Brasília. Até daqui a pouco, mais um giro com os nossos comentaristas. Começa por você agora, Cristiano Vilela. Como é que funciona essa distribuição dos processos? Há essa irritação com a própria Polícia Federal? Quem decide com qual ministro fica, não fica? Olha, não é prerrogativa da Polícia Federal se envolver nesse tipo de questão. Nesse sentido, eu compreendo a irritação. Quem tem que ter a análise se o caso em questão se adequa nos requisitos para uma distribuição por dependência, que é aquela distribuição que vai para um mesmo relator que já vem analisando aqueles casos, é justamente o tribunal em questão, no caso o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é quem tem que fazer a análise se o tema de eventual investigação, de eventual processo, é um tema novo, envolvendo outros assuntos, outras partes, outro objeto, e aí sim deve ser distribuído
distribuído livremente entre os ministros. Ou se não, ou se ele tem uma relação direta com algum caso, e aí sim, a legislação determina que seja distribuído por dependência àquele ministro que já vem analisando determinado tema. Dora, Flávio Dino é o ministro que está há menos tempo na corte. A gente, na época que ele foi indicado, a gente falou muito se ele ia continuar sendo político ou não na Suprema Corte. A ciumeira, Dora Kramer? Olha, eu acho que aí não é uma questão de ciumeira não, sabe? É mais de pragmatismo, porque primeiro, já está resolvido esse caso que a PGR já se manifestou, o ministro Barroso já manteve o sorteio, porque ele foi sorteado, e não há por que desconfiar essa história, dizendo que aí ele vai engavetar, não sei, não há por que essa desconfiança a priori do ministro Nunes Marques, acho completamente indevido. E a interferência da Polícia Federal, que foi rechaçada, era indevida. Agora, no Congresso, há muito mais que irritação e não tem ciumeira. Há um temor das investigações, porque essas emendas, cada hora aparece uma, cada hora aparece um caso, é gente envolvida, as investigações estão se ampliando. Essa é a questão. Esse é o medo, é que o caso das emendas extrapole e já está saindo do campo da polícia para entrar, da política, para entrar no terreno da polícia. Isso aí é o que se diz pela República, que isso tem um potencial de ser um escândalo enorme. Então, esse é o problema, é o temor de para onde vão essas investigações.